Olá, muito bem-vindo a mais um episódio do programa Curitiba Raiz. Esse já é o 4º episódio e esse programa se propõe a trazer as raízes da nossa cidade, as nossas raízes, de novo, para o ambiente de conversa, né? A gente tem perdido o costume de conversar com as pessoas mais velhas, que têm histórias dos seus avós, dos seus bisavós, e isso está misturado com a história de Curitiba. É muito importante a gente resgatar, até para a gente resgatar o nosso orgulho de ser curitibano, entender como Curitiba chegou ao posto de referência nacional, em alguns aspectos até referência mundial, em inovação urbana, em vários outros aspectos, aí, meio ambiente também, mas isso não surgiu do nada, né? Isso foi construído ao longo da história por imigrantes, por portugueses colonizadores, por índios que aqui estavam quando os portugueses chegavam, enfim, por jesuítas, né, que ajudaram também a formar a civilização brasileira e não ficou de fora a civilização paranaense. A gente começou no episódio passado a falar da Fundação de Curitiba, então, primeiro eu queria agradecer a todos que estão nos assistindo aqui pelo YouTube, Rumble, Twitter, Getter ou LinkedIn. Estamos em transmissão para todas essas plataformas das minhas redes e agradecendo a vocês que me seguem em cada uma delas. Preferencialmente, eu peço que me sigam no YouTube. Então, se você ainda não é meu seguidor, inscrito no meu canal no YouTube, eu peço que se inscreva, acione o sininho das notificações para ser avisado toda vez que tiver vídeo novo. E, claro, deixa um like aí que ajuda na distribuição. O algoritmo entende que o programa interessa e distribui para mais gente e para mais gente de Curitiba. Se vocês tiverem amigos curitibanos raiz ou curitibanos de coração, mande o link do programa para eles. Indique, se não assistiu os episódios anteriores, assista, participe no chat, deixe comentário. A gente quer saber também como você está sentindo essa programação e o quanto está gostando. E traga também suas histórias, sugestões, sugira historiadores, se você eventualmente conhecer algum. Se for um historiador, entre em contato conosco. Todos são muito bem-vindos ao programa e a gente vai, em episódios futuros, ouvir historiadores para aprofundar as histórias que a gente está trazendo aqui. Bom dia, Germano Vieira, meu companheiro nessa jornada de Curitiba Raiz, curitibano de coração. Uma alegria estar com você aqui no 4º episódio. Bom dia, Cris. É um prazer enorme estar aqui. Vamos entrar numa nova fase. A história é muito interessante, né? E eu acho que a gente tem muito assunto. Meu Deus do céu, tem muito assunto. Estou gostando muito dos feedbacks, tenho recebido vários. As pessoas gostam de história, né? Tem tanta riqueza, tem e quem tanta acha que não gosta sabedoria. De história não se deparou com a história verdadeira, porque ela cativa. É verdade. Então, obrigado, estamos aqui de novo. Vamos em frente. Vamos em frente. Eu já vou logo de cara pedir para a nossa produção aqui jogar na tela a imagem que nós mostramos no episódio passado, mas claro, convidando você, caso não tenha assistido, a depois retomar o episódio 3 e rever o que nós conversamos lá, que foi uma discussão sobre a fundação de Curitiba. Começou em 1668, essa imagem se refere àquela época, embora tenha sido pintada já 200 anos depois, quase 150 anos depois, em 1827, pelo francês Jean-Baptiste Debré, que era uma sumidade em pintura desse período no Brasil inteiro, né? Tem pinturas de Debré. E ele fez essa pintura, mas resgatando o que era o início da Vila de Curitiba, que data de 1668, né, Germano? A gente relembrou isso. E é para ser o Largo da Ordem aí. A gente já tem duas igrejas aqui, porque tem 2 cruzes que aparecem no alto de construções. A gente imagina que uma delas seja a catedral, provavelmente essa, que a catedral, eu sei porque eu fiz reportagem quando a catedral fez 100 anos e passou por uma grande reforma. No início ela era uma igreja tão importante quanto uma segunda igreja que existia. As duas foram demolidas, né? Mas onde havia a igreja mais bem estruturada, foi construída posteriormente a catedral. Que bacana. Então, de qualquer forma, era em torno da catedral ali que Curitiba surgiu, a vila. E aí a gente quer mostrar uma segunda imagem que já é de 50 anos depois, né? Uma pintura que se refere ao período de 50 anos depois, que é a Curitiba de 1888. Vamos para a segunda imagem, então, que é do pintor Carlos Hübenthal. É assim que pronuncia? No alemão. Panorama de Curitiba, já essa aqui. Veja que a cidade está um pouquinho maior. Aquela de 1668 do Debré referia-se a uma vila de 1.400 habitantes. 1.400 habitantes. Essa aqui a gente não tem muitas referências de qual a população da época, 50 anos depois. Mas Curitiba já estava se abrindo à imigração. E nesse mesmo livro que está servindo de base, de onde nós estamos tirando
essas figuras aqui, um livro publicado pela historiadora Elizabeth Serafim Prosser, nas comemorações dos 150 anos de emancipação do Paraná, né? A emancipação do Paraná foi em 1853 e em 2003 celebrou-se os 150 anos. E aí publicou-se esse livro. E aqui a pesquisadora diz que nesta época, em torno dessa época, já existiam 6.000 imigrantes nos arredores de Curitiba. Uhum. Então, uma parte dos 6.000 imigrantes está aqui nessa imagem que a gente vê, nessa vila. E, obviamente, aqueles 1.400 de Sim. 50 anos antes Sim. já tinham feito a população se tornar maior, já tinham descendentes. Então, a gente pode calcular talvez uns, não nesse núcleo exatamente, mas no entorno uns 10.000, talvez. Estou chutando aqui, hein, pessoal? Relembrando que nós não somos historiadores, somos pitaqueiros, mas apaixonados por Curitiba. A gente lê muito, conversa com muita gente, está trazendo histórias também de família. Cris, duas histórias interessantes para ilustrar esse período, né? Então, quando a gente era aquela vilinha lá atrás, em Londres estava se fundando a Royal Society, que era uma entidade para aprofundar os estudos da natureza, os estudos naturais, dos elementos, da geografia. Já estavam quase prevendo as mudanças climáticas, as famosas mudanças climáticas. Então, você vê que é uma sociedade que estava muito avançada e consciente da importância da pesquisa científica, né? Uhum. Mais ou menos nessa época, eu que também tenho descendência alemã, dos Birkholz, meus bisavós começaram a se movimentar. Eles eram irmãos de uma região da Alemanha e o irmão mais velho pegou um navio e foi para São Francisco. Hoje, os descendentes deles são professores lá na Chicago University. Meu avô ainda se correspondia com o primo distante, né? E quando ele chegou lá em São Francisco, ele mandou uma carta para os irmãos dizendo: olha, aqui é muito bom, acho que todos deveriam vir, podem vir, né? Aí eles pegaram um navio, Paraná já. eles pegaram um navio para São Francisco e acabaram descendo em São Francisco do Sul. Tem essa história, eu já ouvi essa história dos imigrantes, que eu descendo de alemães pelos dois lados. Eu Muitos. tenho, por parte de mãe, já contei isso aqui no episódio, acho que 1 ou 2, eu descendo do Miller, que foi o primeiro alemão de Curitiba, sim, formou as ferragens Miller, hoje o Shopping Miller, embora o meu lado da família não tenha carregado esse sobrenome. Eu tenho até uma tia, sim, irmã da minha mãe, que se casou com um Miller, tenho primos que são Miller, mas é uma coincidência. Uhum. E pelo lado de pai, o Grêmio, sim, que também são imigrantes alemães, outra história, mas enfim, teve muito alemão mesmo que veio para Curitiba, né? Sim, muitos. E aconteciam essas coisas, né? As pessoas se perdiam. Você pegar, para onde vai esse navio? Você está indo para São Francisco, é esse mesmo que eu preciso ir. E eu acho que os Miller chegaram nesse mesmo navio, porque essa história eu ouvi como história de família, que era eles se perderam no caminho, sim, e pararam em outra São Francisco. E a outra história interessante que eu não sabia, né? Que 16 gerações atrás, nós tínhamos um parente judeu, que quando o rei Filipe II da Espanha e I de Portugal fez aquele édito proibindo o judaísmo na Península Ibérica inteira, ele deu um prazo para as pessoas ou se converterem ou partirem, né? E esse meu parente acabou partindo em Minas Gerais, que são os descendentes da família da minha avó paterna, a Maria José de Andrade Vieira. E então, esses eventos mundiais, todos repercutiram nas nossas vidas aqui, como os de hoje repercutem com mais intensidade, né? Uhum. E isso tudo é história. E aí eu acho importante, a gente mostrou a imagem da vilinha, a imagem mais antiga de Curitiba, de que se tem notícia, que é aquela anterior, do Debré, de uma vila, supostamente em 1827, já 150 anos depois da fundação. Uhum. Ela tinha, isso aqui, ela tinha poucas casas, 1.400 habitantes. Sim. E aí a gente avança 50 anos na história, tem esse outro retrato desse outro pintor alemão, uma vila maior, a gente não sabe exatamente a população, mas por outros dados correlatos aqui de imigração para a região de Curitiba e tudo, a gente chega à conclusão que devia ser em torno de 10.000 habitantes. Ou seja, ainda era um crescimento muito limitado, né? Para a gente dar valor à questão econômica, né? A dificuldade que é você desenvolver uma região, desenvolver um país, desenvolver uma sociedade que depende dos recursos que ela gera,
né? Ela depende da sua riqueza, do aproveitamento da sua riqueza, do seu conhecimento. E mesmo tendo isso, eu não acho que a gente tinha muita coisa aqui. O espírito do desenvolvimento era mais extrativista. Mas o crescimento, ele é sofrido. Ele não é uma coisa fácil. A gente tem que valorizar aquilo que a gente construiu. Eu falo isso nos programas de análise política que eu participo, que a gente está sofrendo, nós estamos num período conturbado da história no mundo inteiro. Sim, não é só no Brasil, né? Não é localmente, não é nacionalmente, é no mundo inteiro. Mas se a gente olhar para as histórias dos nossos bisavós, trisavós ou 16 gerações para trás, o que aquele pessoal sofreu para conseguir primeiro sobreviver? Os desafios da vida. Os desafios da vida. Todas as famílias aqui no Brasil têm história de imigração. Então, atravessavam o oceano, se perdiam, iam para a América do Norte, vinham parar em São Francisco do Sul, em Santa Catarina, que não era São Francisco da Califórnia, lá nos Estados Unidos, né? Em outro oceano, veio pelo Atlântico, era no Pacífico que queriam chegar. Enfim, N histórias, doenças nos navios, tudo insalubre, falta de comida, a dificuldade, todo o período da escravatura, então os negros todos com as suas dificuldades também, os próprios índios que tiveram muita receptividade aos colonizadores portugueses, mas de certa forma foram expulsos em grande parte do território brasileiro, em vez de serem incorporados, né, à população local. Então, a história se dá aos poucos, né? E a evolução vem da soma de todos esses povos que vão colonizando. Da soma, da integração, das diferenças, das divergências, né? Você saber uma coisa que o outro não sabe te dá uma vantagem, você usa aquilo para o desenvolvimento, o outro aprende com você e acaba desenvolvendo. E eu acho que eu tenho um pouco dessa curiosidade toda e desse respeito, porque o seu Avelino, meu avô, fez isso no banco, fundador do Bamerinos, para quem não viu o episódio 1, volte lá, depois vai saber a história do Germano. Ele começou com uma representação, ele era um escritório que representava o Banco do Brasil, trocava notas, emprestava cédulas rurais, fazia as cobranças que o Banco do Brasil tinha para os produtores, acabavam caindo... Isso no interior do Paraná. No armazém dele, do seu João, o pai dele, em Tomazina. E dali vem o conhecimento dele de contabilidade, bancário e da riqueza da região, né? Porque Tomazina ia quase até Jacarezinho, era divisa, era um município gigantesco antes de ser desmembrado. E esse espírito empreendedor que ajudou muito a fomentar o desenvolvimento do Paraná, o que ele aprendeu em Tomazina, favorecer formação de cooperativas, conhecer a riqueza local, conhecer os produtores locais que eram confiantes, que eram sérios, proporcionar comércio, que eram dedicados, exatamente. Eu acho que esse conhecimento que ele formou na juventude dele deu todo o tino comercial para ele fundar o banco que foi o Banco Bamerinos. Que traz muito orgulho para os paranaenses. Até hoje, já no primeiro episódio, tinha gente comentando, esse Bamerinos. E que era o espírito do banco. Que saudade até o que eu fim, tenho daquelas campanhas. Né? Respeito ao cliente, à economia do cliente, à riqueza do cliente, usar o dinheiro como uma ferramenta de desenvolvimento e não como uma ferramenta de imposição de situações, né? E ao mesmo tempo mostrando que o capitalismo é promissor, né? Promove desenvolvimento, não é esse mimimi de dinheiro é sujo. E que quando a gente não junta essa poupança e não utiliza ela da melhor forma, a gente leva 100 anos para fazer um desenvolvimento muito pífio, né? Então a gente tem a obrigação de valorizar as empresas locais, os empreendedores, o esforço que a comunidade faz para se desenvolver. E saber que a solução para a riqueza do país, para o pleno emprego, é o empreendedor, é o desenvolvimento econômico. Sim. Você falou em valorizar o empreendedor, a gente já vai chegar, espero que dê tempo da gente chegar nesse episódio ainda, mas a gente vai fazer episódio Vamos falar hoje do ciclo do homem mate, maravilhoso, né? Barão do Cerro Azul. Eu tenho aqui uma revista em quadrinhos, bem dizer, que foi feita em homenagem ao Barão do Cerro Azul para introduzir esse herói curitibano, esse herói paranaense para crianças. Pouca gente conhece essa história. Barão do Mate, Ildefonso Pereira Correia, conhecido como Barão do Cerro Azul na história, com uma história magnífica, fenomenal. Eu me emociono até quando eu lembro a história do Barão do Cerro Azul. Sim. Sou muito fã desse homem. Não sou descendente dele, mas com certeza muitos são. Porque a gente precisa entrar no ciclo do mate. A gente falou no nosso... E o Barão do Cerro Azul era um herói, um barão do mate. Né? Um herói
curitibano, paranaense, e um barão do mate. Depois eu falo por que ele é herói. Mas na questão do fomentar o desenvolvimento, foi quem fundou a Associação Comercial do Paraná. Sim, né? olha só. Ah, se tivesse um Bamerindos naquela época, Nossa. o que esse homem teria feito? É verdade. Né? Porque os caminhos vão se cruzando, mas não necessariamente na mesma data. Mas, enfim, a gente tinha falado lá no episódio passado, quando a gente trata da fundação de Curitiba, Matheus Leme, Gabriel de Lara, acabei não mencionando o Baltazar Carrasco dos Reis, também é dessa época da fundação da cidade. São todos nomes de rua aqui em Curitiba que muitos sequer conhecem e sequer associam à fundação da cidade. Então, pesquisem, é muito interessante a história. Mas a gente mencionou que Curitiba começou no ciclo do ouro, com os portugueses vindo de Paranaguá para cá, para tentar ver se aqui em Curitiba tinha ouro, que lá em Paranaguá já estava esgotando. E depois, estrategicamente, virou um entreposto. Virou um entreposto, né? Caminho do Viamão, caminho do Piabiru, que você relembrou muito bem essa história. Já havia ligações norte-sul, leste-oeste do Paraná e norte-sul do Brasil que passavam por Curitiba. Então, Curitiba era um entreposto, isso fomenta comércio, desenvolvimento e tal. Mas a gente viu aqui pelas imagens que no início foi meio difícil a cidade crescer e se desenvolver. Demorou e aí muito vem tempo. O ciclo do mate. E aí vem o ciclo Vamos do entrar mate. no ciclo do mate, que é bem interessante essa Exatamente. O mate é descoberto, né, na América Latina inteira, na América do Sul inteira, tem na Argentina, no Uruguai. Os índios já plantavam, Os né? índios já plantavam. E a fase da economia do mate é uma fase extrativista, como tudo. Quando a gente pensa que a economia acontece, o mate, né? Quer dizer, já pensa logo na Mate Leão, na fábrica sim. em Curitiba, Não, da nossa infância, que tinha a fábrica da Mate Leão? É um caminho muito difícil, né? Então, eles começam extraindo a matéria-prima e vendendo. E isso leva anos, até que um argentino chamado Francisco Algazaray vem de Paranaguá para cá e começa a beneficiar, a secar, a preparar ensacar, provavelmente a embalagem, um processo de beneficiamento. Eu já estou aqui imaginando uma bisavó minha, qualquer delas, né, que nós temos vários bisavós, uma bisavó minha fazendo um mate a granel. Sim. Que, enfim, eu não sei na tua casa, mas na minha é vício. Eu toda semana faço. Mate a granel. O meu filho, se faltar mate, ele abre a geladeira, não tem mate. Diz, mãe, não tem mate. Acabou o mate. Eu digo, então, todo curitibano, pelo menos em algum momento da vida, foi viciado em mate leão. Depois surgiram outros mate leão, esse que a gente compra pronto, né? Que era da família Leão. Sim. Que foi uma das famílias produtoras de mate. Tinha o Defonso Correia, o Barão do Cerro Azul. Sim. Tinha os Fontana, que a gente já tem uma imagem belíssima para mostrar. Vou pedir para a nossa produção jogar no ar. Essa imagem aqui está nesse livro, que eu estou usando como referência. Diz aqui que é a Avenida João Gualberto, em frente ao portão do Engenho de Erva Mate Fontana. Tem ideia de onde seja isso aqui, Germano? Acho que a nossa audiência não está associando. Do lado de cá, que não aparece, é o atual Colégio Estadual do Paraná. Atravessa a rua, se essa aqui é a João Gualberto, a entrada, o portal de entrada para o Engenho de Mate Fontana, ali para trás tem Shopping Miller hoje em dia, né? Mas aqui, atualmente, tem um conjunto de prédios que se chama Fontana, é o condomínio Fontana, que eu já disse nos episódios iniciais que eu também descendo dos Fontana porque eu tenho uma bisavó, que era Cristina Fontana, imigrante italiana. Ou filha de... Não, a bisavó era filha de... A bisavó é imigrante, que casou com Carlos Albini. A minha avó, mãe do meu pai, era Albini. Casou com o Grêmio, alemão. Esses nomes vão se perdendo, né? Sim, porque pelo nosso costume, os nomes da mãe vão ficando no meio do nosso sobrenome. Senão a gente tinha nome de realeza, né? Você imagina, 20 nomes, 30 nomes. E só faltava Orleans e Bragança, né? Mas eu descendo dos Fontana, mas eu sei pouco da história deles porque ficou muito para trás em relação à minha. Mas eles eram também produtores de mate. Então, esse aqui é o portão de entrada do Engenho de Erva Mate Fontana. Olha só. Dessa época Mas eu queria que você contasse a história do judeu. Você está falando do alemão aí, do imigrante alemão, que trouxe o beneficiamento do mate para a região de Curitiba. Sim. E deu boom para essas famílias. Sim. Leão, Fontana, Correia, que é do Barão do Cerro Azul. Sim. Produzirem o mate para chegar nas casas. Sim, né? sim. Mas teve essa história muito curiosa do judeu. Preparar para a venda, né? A Idade Média é um período de um pouco obscurantismo, mas foi a idade que preparou o Renascimento, né?
E o interessante é a gente está com essa questão do judaísmo premente hoje no mundo, né? Com a questão do Da racismo, guerra. do antissemitismo, da Uhum. guerra, do Estado judeu. E o que Os acontecia, né? adoradores de terroristas. A diáspora espalhou o povo judeu pelo mundo, né? E pela tradição deles, os rabinos têm que se encontrar de vez em quando. Uhum. E eles preservavam muito forte essa cultura. E os rabinos se visitavam muito nas cidades. Eles eram peregrinos, mas como eles não tinham uma cidade central, eles se relacionavam com as comunidades de outras cidades. E eles eram condutores de informação e faziam esse intercâmbio econômico de informação dentro das suas comunidades. Porque é isso. Você tem uma comunidade judaica em Curitiba. Aí você precisa se comunicar com o pessoal de São Paulo ou de Londrina. E você sai daqui, vai para lá, passa um mês lá trocando ideias, levando os seus problemas, dúvidas, vão discutir questões religiosas ou de necessidades de informação. E você sabe que você tem aqui o açougueiro, que precisa de um fornecedor de carne, e você chega lá em Londrina, pô, nós temos aqui um fazendeiro que tem ótimas carnes, que é dedicado e tal, você pode confiar com ele. Então, a comunidade judaica sempre foi um centro de intercâmbio de informações, de conhecimento econômico, porque eles tinham isso dentro da sua própria cultura. E, na questão econômica, como o catolicismo proibia a cobrança de juros, eles aproveitaram uma reserva de mercado para criar as casas financeiras, né? Porque para eles os juros não eram um pecado, não foi considerado. A própria sociedade da Idade Média criou uma reserva de mercado que eles souberam aproveitar muito bem, porque E é um conhecimento fundamental para os dias de hoje. para o né? desenvolvimento econômico e para tudo. Mas assim, historicamente falando, né, essa algeriza que os juros e o catolicismo foi criado, ela não elimina, né, como você proibir a venda de bebida alcoólica, não elimina a bebida alcoólica, como você Ou liberar as drogas não elimina o problema do o tráfico. problema do tráfico, exatamente. Foi criado o mercado acha os seus caminhos, né? Então esse conhecimento das outras praças, das outras comunidades, das outras tecnologias, sempre foi muito difundido pela questão dos judeus. E fomenta o desenvolvimento de fato, porque a partir daqui, Sim. desse ciclo da erva mate, é que Curitiba começa realmente... Porque, voltando, né? Curitiba não tinha o ouro que os portugueses queriam. Não, deu um Pelo menos prejuízo enorme. Deu um prejuízo enorme. Perdeu Aí o eles têm que interesse partir pra econômico, outra. Aí eles os têm que índios partir dão pra a outra, dica, Coreia e Tuba, sigam para onde tem muito pinhão. Sim. Eles seguem, mas acho que eles percebem que o pinhão talvez fosse uma riqueza muito grande para os índios. Não mas tinha interesse para os não para portugueses. eles, não pelo menos para os projetos colonialistas deles, né? Exatamente. E aí partem para outra. E aí vem esse conhecimento que também é dos índios. Olha o quanto a gente deve aos índios, né? Sim, do Que mate. é o do mate. Yerba E esse mate. ciclo aí entra alemão, aí entra judeu, que já é, né, a raiz Sim. de Curitiba é de imigrantes. O mate trazendo traz todo esse conhecimento, o mate essas possibilidades. traz uma riqueza. E a terceira fase é aí que é investimento de capital, né? Esses empreendedores acabam levando os moinhos aqui para a cidade, esse é um exemplo que a gente tem, acabam levando moinhos para São Mateus do Sul, para o interior, para as regiões onde tinham uma produção maior do mate, e começa-se a beneficiamento próximo das regiões de origem. E a gente não pode esquecer que Curitiba era aquele entroncamento de estradas muito Sim. importante, Viamão e Piabiru, Sim. que vão também ampliando, Até vai hoje. aumentando, mas os tropeiros continuavam passando por aqui, Então- levando riquezas do Rio Grande do Sul para Sorocaba, Sim. né? Gado, carne. E esse é um processo que E Curitiba vai se desenvolvendo em outras áreas, não só no mate. Começamos a exportar mate para a Argentina, para o Uruguai, para outros países, para outros estados, para o norte, para onde o pessoal acaba desenvolvendo. E isso começa efetivamente a gerar o interesse em outras culturas. O pessoal vê o potencial agrícola, né, da exploração do mate, e isso traz outras aberturas. Outras aberturas. Por exemplo, a gente, quando
estava pensando aqui o tema desse episódio, eu lembrei da história de Santa Felicidade, que a gente vai falar num outro episódio à parte, porque também é muito rica. Realmente, assim, Curitiba é um poço de informação. É impressionante quando a gente começa a estudar a história local, né? Sim. Mas Santa Felicidade, que é o bairro dos restaurantes em Curitiba, dos imigrantes italianos, dos rodízios de massa, né? Inovadores que se projetaram para o Brasil e para o mundo também, surge para alimentar os tropeiros, para abrigar os tropeiros. Muitos surgem como hospedaria e aí tem que servir refeições também. Então, a história dos Madalosso, tudo isso aí está voltada a estarem no entroncamento dessas, né? Piabiru, Viamão, enfim. Sim. Mas a questão da erva mate em si, e da própria visão empreendedora, e aí do Barão do Cerro Azul especificamente, que num outro episódio a gente conta por que ele é um grande herói curitibano e precisa ser conhecida a história dele, mas ele fundou a Associação Comercial do Paraná porque já tinha essa visão. Isso aqui pode ser um polo de crescimento e tudo mais. Eu quero trazer uma informação aqui do livro que está nos servindo de base. Os ervateiros introduzem novos hábitos e padrões culturais e sociais em Curitiba. Pode-se falar em uma arquitetura residencial dos ervateiros, e a gente viu ali o portão de entrada do engenho, que já é uma obra de arquitetura ali, reunindo os edifícios mais representativos do nosso patrimônio. A cidade ganha novo desenho urbano, principalmente em torno do Batel e Alto da Glória. Isso aqui é quando ela começa a caminhar para aquele lado um pouquinho fora do eixo central, que é Praça Tiradentes, e Largo da Ordem, que é o centro histórico. Ela começa a evoluir e, efetivamente, isso eu sei da história da infância da minha mãe, que morou no Batel. Isso é já início do século XX, né? O meu avô e minha avó, meados ali do século XX, minha mãe é de 1941. Então, assim, meus avós casaram na década de 30 e compraram uma propriedade ou alugaram ali no Batel, que era o bairro que estava crescendo. Mas a minha mãe, que é nascida em 1841, ainda lembra de circo parando no terreno do Teatro Guaíra. Olha só. Era um descampado. O Lupion, que foi um governador do Paraná que construiu um castelo, né, onde foi a sede da RPC por um tempo, na antiga TV Paranaense, onde eu comecei também como repórter de televisão. Aquele castelo era uma propriedade quase rural, já meio afastado. Então, realmente, o centro, o Alto da Glória, o Alto da 15, o Batel, o entorno do centro e o Largo da Ordem era o que existia naquele início de Curitiba próspera. O que me deixa encantado é que às vezes a gente está conversando com uma pessoa, e eu tenho vários amigos que são descendentes do Fontana. Tem tanta história. Trazer um deles aqui qualquer hora. Sem dúvida alguma, eu tenho vários. Você pega um descendente do Hermelino de Leão, que fez o Mate Leão, que às vezes você está lá comprando um carro. E o Palacete Hermelino de Leão também é na João Goberto, pertinho, aliás, ali dos prédios Fontana. Até hoje, né? A gente tem tantas preservada personalidades com histórias tão ricas para contar. Interrompendo, o solar do Barão, que tem ali na Carlos Cavalcante, um pouquinho para cima do Passeio Público, era a residência do Barão do Cerro Azul, que tem o Museu do Mate, inclusive, ali dentro. Também, tem a Gibiteca de Curitiba. É um lugar fenomenal para visitar. Quem não conhece, vá. E nós vamos começar a preparar agora para contar essas histórias. Com essas pessoas, falando de seus descendentes. E da dificuldade, porque a gente é aquela visão, né? O cara fez um engenho, começou a vender mate, é um esperto ou teve uma sorte. A quantidade de pessoas que trabalham no entorno, junto, que apoiaram. Tem muito empreendedorismo, tem muito suor. Tem muito sangue. Tem muito erro. Tem muito erro. Porque a gente também vai acertando a partir de erros. E a gente, conhecendo isso, a gente aprende a buscar soluções mais fáceis. E para a gente finalizar esse episódio com gostinho de quero mais, que sempre tem mais, o dinheiro do mate vai permitir que Curitiba crie novas indústrias e seu comércio se dinamize. A vida artística e cultural se movimenta. Em 1886, Mariano de Lima cria sua Escola de Belas Artes. E aí já passa para o século XX, no início do século XX, que é o ano de 1900 e alguma coisa, o pintor Andersen, pai da pintura paranaense, Alfredo Andersen, também vai ser tema de outro episódio. Já vai poder viver somente da sua arte. Curitiba lidera no Brasil o movimento simbolista com a revista O Cenáculo. A riqueza do mate permite que os escultores Turim e Zacco, Paraná, estudem na Europa. A efervescência cultural chega ao máximo com a criação, em 1912, em Curitiba, da primeira universidade brasileira, onde eu tenho muito orgulho de ter estudado. Naquele prédio histórico. O jornalismo, na época que eu fiz, ainda era ali. Já hoje mudou-se para o campus do JuVV, mas eu ainda tive o prazer de estudar no prédio histórico. É uma emoção muito, muito grande. Então, tem história, né, pela frente. Não, e a gente pensa
que quando a gente começou, vamos dizer, umas semanas atrás, 1.600 pessoas, 900 pessoas, uma vila. Passam-se 300 anos para a gente juntar um grupamento de pessoas para ter a primeira indústria, né? Mas tivemos a primeira universidade do país. Fomos precursores já naquela época, início do século XX. A gente tem que dar valor para o que foi construído. Não é simplesmente vamos fazer tudo novo. Vamos fazer uma revolução, vamos queimar estátua, vamos quebrar tudo. As pessoas têm que entender o valor da nossa história, o valor do trabalho que foi feito para se chegar nesse ponto. Não é à toa que Curitiba é conservadora, uma das cidades mais conservadoras do país, porque é uma cidade que preza pela sua história. A gente vai encerrar aqui o programa de hoje, deixando com esse gostinho de quero mais. E se tudo der certo, nos próximos episódios já traremos pessoas aqui, convidados para participar, trazendo suas histórias, seu conhecimento, enriquecendo esse conteúdo. Germano, muito obrigada por mais essa participação. Cris, de olho na próxima. Eu que agradeço. Tamo junto e vamos em frente. Vamos em frente. Agradeço a você também, pedindo mais uma vezinha que deixa o like, inscreva-se no canal e se não comentou o episódio, comente aí o que você está achando, se está gostando do Curitiba Raiz, que histórias você quer ouvir aqui, que histórias você tem para nos contar. Aguardamos também a sua interação e até o próximo episódio. Muito obrigado.